Pois é, pessoal, então para a gente conversar um pouco mais sobre esse mundo cheio de características importantes, interessantes, que é o mundo árabe, a gente vai conversar aqui diretamente no mapa novamente aqui do Oriente Médio, porque eu quero só destacar com vocês aqui algo que é importante para a gente praticar os nossos conhecimentos sobre o mundo árabe. Provavelmente vocês já devem ter escutado a expressão em algum momento Península Arábica. Já ouviram? Então vamos puxar pela memória aí comigo. O que que é uma península? Lembram? Qual que é a definição de península? Pois é, a península é essa faixa de terra que tem um grau de entrada para o mar, não é isso? Aqui a gente vai ver, ó, que essa península arábica ela forma uma entrada para dois mares e um oceano, não é isso? A gente tem o Mar Vermelho que divide o Oriente Médio da África e a gente tem o Mar da Arábia que forma o famoso Golfo Pérsico. Vocês talvez sejam muito jovens para lembrar, mas esse Golfo Pérsico ficava muito falado no período que houve uma famosa guerra, a Guerra do Iraque. Aqui há uma disputa muito grande, muito intensa, por causa da pouca saída que o Iraque tem de territórios para o mar. Né? A relação do Iraque com o Kuwait é uma relação muito complicada. Então a gente tem o Mar da Arábia, o Oceano Índico e o Mar Vermelho. Esses, né, essa região de navegação aqui é que cerca, portanto, isso que a gente chama de Península Arábica, que tem aqui Omã, os Emirados Árabes Unidos, o Iêmen, a Arábia Saudita, o Kuwait. Então são essas nações que hoje formam, né, com esses limites aqui, formam então isso que a gente chama de Península Arábica. Então a gente não pode esquecer disso, é algo importante de se lembrar e algo que constrói então muitos dos noticiários que a gente acompanha hoje em dia. Né? Então é uma região estratégica por causa dessa saída de mercadorias, da possibilidade dos portos, de comunicação com a África, de saída para a Ásia, né? Então é uma localização estratégica. Nós estamos falando de nações que boa parte delas produz muito petróleo, então são nações ricas que vêm de uma tradição de comércio de muitos séculos, não é isso? E que então atraem muitas atenções e muitas riquezas. Então tá aí a nossa Península Arábica, muito importante de a gente observar ela aí, certo? Então fique aí com essa imagem aí, lembrando sempre dessa característica, tá bom? A gente vai dar uma navegada aqui porque eu quero fazer uma leitura com vocês aqui. Né? A gente faz muito esse processo de interpretação de documentos. Eu queria convidar vocês para a gente ler um pequeno trecho aqui de um texto, é, de um artigo de uma revista, chamada Marcha do Islã 600 a 800. Tá? E ele vai tratar do rico comércio praticado justamente ali, onde eu estava mostrando para vocês, que é a Península Arábica. Então esse documento vai dizer o seguinte, venha e faça essa leitura comigo aqui, que ela é muito interessante. Ó, para evitar as áreas de conflito entre bizantinos e persas, a maioria dos mercadores passava suas mercadorias para caravanas na entrada do Mar Vermelho e seguia por terra para o norte, pela trilha que se estendia ao longo das montanhas até a Palestina e a Síria. Olha só, então as mercadorias eram passadas para caravanas na entrada do Mar Vermelho e seguia por terra para o norte pela trilha que se estendia ao longo das montanhas até a Palestina e a Síria. Vamos lá olhar no mapa esse caminho? Então, ó, vamos memorizar aqui ó, a entrada do Mar Vermelho e seguia pela trilha que se estendia ao longo das montanhas até a Palestina e a Síria. Vamos lá refazer esse caminho então, ó, entrada do Mar Vermelho, né? Nós estamos aqui, ó, a entrada do Mar Vermelho, e essa região aqui onde está a Jordânia, né, onde está Amã, é a região que ele chama de Palestina. Então Palestina tem a Síria. Então eles vinham por aqui, né? E aí iam seguindo trilhas por essa região aqui, essa região que está aqui, ó, Síria, ó, Jordânia, Amã, são as regiões então que o texto se refere. Olha que interessante.
Vamos voltar lá para o nosso texto, ó. Essas caravanas eram formadas por grandes grupos de pessoas e animais, com até 300 mercadores, condutores e guardas, além de 2.500 camelos. O valor dos bens que carregavam era incalculável. A Bíblia registra a visita da caravana da rainha de Sabá à corte do rei Salomão em Jerusalém, com uma quantidade de ouro, pedras preciosas e perfumes que os judeus jamais haviam visto, certo? Então aqui já um indício dessa riqueza de comércio que era que circulava por essa região por causa dos mercadores da Península Ibérica, da Península Arábica, perdão, certo? Então a gente tem registros, inúmeros registros históricos, não só do mundo árabe, como até mesmo no livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, que registra aí a vinda da rainha de Sabá. Como vocês viram ali, ó, ouro, pedras preciosas e perfumes que os judeus jamais haviam visto. E se a gente for observar ali, é justamente nessa região aqui, ó. Olha lá, Jerusalém, onde é que tá, gente? Ó, vamos olhar aqui, ó. Passou do Egito, Israel, Jerusalém. Olha aqui. Então, Jerusalém é a cidade sagrada, né? Sagrada para todas as grandes religiões monoteístas, mas também sagrada para o cristianismo. Então, essa região que a gente vê hoje é uma região muito importante para a gente compreender esse fluxo comercial ali ao longo desse período, na transição da Antiguidade para a Idade Média. Então, os mercadores árabes, com suas grandes frotas, suas grandes companhias, né, movimentaram ao longo de séculos inúmeras riquezas, abrindo trilhas comerciais, abrindo frentes de navegação de muita riqueza nesse processo histórico aí que a gente está vivenciando nesse momento nas nossas aulas, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de frisar com vocês, essa característica, né, que fez com que circulasse muita riqueza nesse período. E a importância que os povos dessa Arábia unida, nesse momento, tiveram para a construção de rotas comerciais que foram muito importantes para a humanidade nesse período, certo, pessoal? Então é isso e muito obrigado.